A mensagem de hoje é: nós somos a resistência. Vocês já ouviram essa frase? Quem já ouviu essa frase? Você ouviu essa frase por quê? Porque você assistiu La Casa de Papel, foi isso? Foi ou não foi? Seja sincero, foi por isso, não foi? Pois bem, esse tema vem à minha vida, ainda no mês de outubro, numa conversa com meu filho. Meu filho chega e diz para mim: pai, tem um trabalho no colégio. Interessante que ele estuda então no colégio militar. De que trabalho é esse? Todos nós teremos de ir amanhã travestidos de um personagem. E logo eu e a mãe dele já cutucamos ele: olha, então tá simples, vá de João Batista. Todo mundo tem como se vestir de João Batista, não tem? Como é que ele se vestia? Mas ele não quer, é óbvio, né? Um adolescente não quer. E ele me pede então, qual roupa? A da La Casa de Papel. Olha que coisa, né? Ele me pede então aquela máscara do Salvador Dalí. E eu digo: tá fácil, vou resolver a tua vida. Mas por que você quer isso, filho? Porque nós somos a resistência, pai. Ele está cheio de vergonha lá atrás. Mas a conversa foi essa. Eu digo: beleza, vou e compro essa máscara do Salvador Dalí, mas ela não era suficiente. Acreditem, ela sem o macacão não vale nada para aquele propósito. Por fim, ele acabou indo de Jason mesmo. Vocês conhecem o Jason? Né? Eu arrumei uma máscara do Jason para ele, e por R$7 ele resolveu o problema dele no colégio. Mas isso me chamou a atenção naquele dia. Não por uma palavra, mas me chamou a atenção a cultura em que vivemos e aquilo que nós tomamos por verdade, por fato. E muitas vezes isso acontece no entretenimento. Muitas vezes o cristão, o filho de pais cristãos, os pastores cristãos, eles acabam, por diversão, em um momento de descontração, assistem La Casa de Papel, por exemplo. Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Quase todo mundo, hein? E aí, tem algum problema nisso? Não. Dependendo daquilo que você segura para si. Porque entenda, a maioria de nós, se não todos, torcemos para que eles jamais sejam presos. Olha que inversão de valores maravilhosa. Eles estão ali porque eles são bandidos. Eles estão lá para roubar, eles estão lá para infringir a lei. E nós assistimos e torcemos para que eles não sejam pegos, para que eles não sejam punidos. E tem toda uma história por trás disso que eu não vou entrar. Uma questão filosófica bastante interessante, porque até a canção que é cantada no filme é uma canção antifascista. Mas não vamos entrar num contexto histórico. Vamos entrar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta a resistir a quem? Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Muito bem, a palavra de Deus nos orienta a resistir ao diabo e diz para nós que ao fazê-lo, ele fugirá de nós. O grande problema é que muitos de nós hoje temos resistido sim, mas não é ao diabo, é ao Senhor. Nós temos resistido ao chamado de Deus e ao Espírito Santo. E nós vamos entender isso agora. Primeiro porque resistir é um ato ou efeito, né, de resistir. Uma propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Leia Tiago 4. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 4. Do 1 ao 10. Nós vamos fazer essa leitura. Já está projetado, né? Mas você vai abrir tua Bíblia. Você trouxe a tua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia aí? Então vamos seguindo por ela, sabe por quê? Tudo que eu disser que não tem base bíblica, você desconsidera. E depois procura o pastor e cobra dele. Amém? Não faça isso, acompanhe na palavra. Tiago 4, do 1 ao 10. Nossa guerra contra as paixões. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais,
porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros! Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repitam comigo: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Essa epístola de Tiago, ela chama os cristãos a quê? A santificação. Tiago é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Ele não está em ordem, não, mas aproximadamente 40 depois de Cristo. Os pastores e teólogos me corrijam se errei, mas ele é o primeiro livro, está posto lá no fim da Bíblia. Não está em ordem cronológica, mas ele te chama para a santificação, porque ele diz o seguinte: Jesus venceu o diabo lá no deserto ao ser tentado, não é isso? Então a tentação, ela já foi derrotada. Jesus nos mostrou que o diabo já é vencido e que é possível vencer esta tentação. Entenda que nós lutamos contra o inimigo que já está derrotado. Fala para o teu irmão do lado aí: o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, ele já foi derrotado. E antes da cruz, no deserto, quando conduzido Jesus foi pelo Espírito para ser tentado, e ele resistiu ao diabo usando a palavra. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Precisamos entender que não há tentação que nós não possamos suportar. Mas essa resistência em nós, ela tem que ser contra o inimigo. Ela tem que ser contra o diabo. Ela não é contra o teu pastor, contra o teu líder, contra o teu cônjuge. Ele não é contra o teu chefe no teu trabalho. Ela é única e exclusivamente contra o diabo. Amém? Glória a Deus. Jesus já o venceu na cruz. Você entende isso? Quem entende aqui que é mais que vencedor em Cristo Jesus? Quem entende aqui o sacrifício da cruz? Quem aqui já morreu em Cristo? Levante a sua mão. Abaixa todo mundo. Quem passou pelas águas aqui? Levante a mão. Interessante, pastor, que nós temos mais pessoas que desceram as águas do que aquelas que morreram em Cristo. Tem alguma coisa errada aí. Porque quando você desce as águas, você está dizendo publicamente: eu morro em Cristo e ressuscito com Ele. Eu sou nova criatura. Aquilo que era velho já passou, eis que tudo se fez novo. E a partir de agora é uma nova vida que eu tenho de viver. E uma vida santa. E é difícil isso, não é? Eu estou com uma camiseta aqui da Vida Santa, vocês conhecem? Fazendo propaganda, viu? Vida Santa, mas ela é só uma camiseta, tá? Cada um de nós precisamos nos santificar. Isso significa dizer
que nós temos que nos separar do pecado. E sabe por que nos separar do pecado? Porque muitas vezes nós gostamos de viver um evangelho em que nos é apresentado um Deus de amor. E é verdade, a Bíblia diz que Deus é, mas só diz que Deus é amor? Não, diz que Deus também é justiça. E acreditem, não é bom cair na justiça de Deus. Sabe por que não é bom? Porque embora Ele ame o pecador, Ele continua abominando o pecado. Deus não mudou, Ele continua imutável. Os seus preceitos, eles são os mesmos. Os tempos são outros, sim, eu concordo contigo, mas pecado continua sendo pecado. E santidade continua sendo santidade. Amém? No passado nós reconhecíamos com facilidade um homem e uma mulher que diziam ter entregue a sua vida ao Senhor. E isso era feito por meio das vestes que eles usavam. Então era algo externo. O exterior mudava, mas isso não significa dizer que o interior também havia mudado. Isso não significa dizer que eles verdadeiramente haviam se arrependido dos seus maus caminhos. Mas na verdade eles marcaram uma nova geração e uma nova história no Brasil. Porque se você for para grandes cidades, São Paulo na capital, Rio de Janeiro na capital, sabe como é que eles chamam o crente? É aquele da Bíblia. Foi para Bíblia. Ó, ele estava sempre com nós na roda de pagode, agora ele é da Bíblia. Ele entrou na Bíblia, porque ele anda com a Bíblia. É verdade que lá atrás nós andávamos muito mais a pé, não é verdade? Então andava-se muito a pé e se mostrava muito a Bíblia. Hoje nós não andamos quase a pé, não é? E a Bíblia nossa está sempre aonde? Está sempre guardada, não é isso? Hoje tem Bíblia pequenininha, não tem? Tem aquela que você põe na bolsa, não é verdade? Tem gente que nem sabe que a gente é crente. Porque às vezes a gente é crente na igreja, mas não é no trabalho. Então quando dizem que nós somos crentes, opa, crente da onde? É incrível, isso é real. Eu gosto sempre de dar um exemplo do Félix. Cadê o Félix? Levanta a mão, Félix. O Félix tem um colega de trabalho que eu precisei dizer para ele que o cara era pastor. Lembra disso, Félix? Você sabia que o seu amigo lá é pastor? Ele diz não. Já viu pastor de secreto 007? Tem também. Mas tem também por quê? Porque precisa entender esse propósito de Deus. Precisa entender essa santificação e o papel pelo qual nós fomos chamados. Porque muitas vezes nós protelamos muito as coisas, mas nós não temos o tempo que achamos ter. Nós não temos o tempo que julgamos necessário para fazer absolutamente nada. Portanto, o momento é agora. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós hoje estamos resistindo ao Espírito. E resistir ao Espírito é abandonar a possibilidade de arrependimento. É se tornar insensível ao pecado e resistente à santificação pessoal. Quem resiste ao Espírito está prestes a calcar os pés no Filho de Deus e profanar o sangue da aliança. Isso é sério. Abre a tua Bíblia em Hebreus 10, 29. Isso é muito sério. E nós muitas vezes não nos atentamos a isso. Nós simplesmente vivemos como se as coisas do Senhor não fossem tão importantes. Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. E o autor de Hebreus escreve isso porque antes ele está dizendo o seguinte: na lei, se chegasse na lei de Moisés, a palavra de duas testemunhas eram suficiente para quê? Alguém sabe? Para matar alguém. Duas testemunhas na lei de Moisés era o suficiente para isso. Aqui o autor vai dizendo: julgai vós então, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Você consegue projetar o 35?
Projeto 35, eu não tinha pedido pro. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. A tua fé, a tua confiança, a tua certeza em Cristo, ela não pode ser abandonada jamais. Não importa a circunstância em que você está vivendo, porque é duro, mas é real. Nós somos moldados no fogo. Para limpar a gente é com dor, é ou não é? Olha para mim, um exemplo físico disso tudo. Eu ando me arrastando nesses dias. O Félix, o meu irmão em Cristo, meu supervisor, ele tem me chamado para fazer caminhadas. E sabe por que caminhadas? Porque eu, sem me dar conta disso, passei a pesar o equivalente a 10 arrobas. Quem sabe o valor de uma arroba aí? 15 quilos. Isso significa dizer 150 quilos. Pensa comigo, como alguém cristão, que imagina ser templo do Espírito do Senhor, se permite chegar nessa condição. Condição essa que o impede de fazer coisas triviais. Uma simples caminhada é um sacrifício, porque o ânimo não existe. Ora, carregar todo esse peso não é fácil, mas e para perdê-lo é simples? Não, é muito mais doloroso do que para ganhá-lo. Para ganhá-lo foi fácil. Sabe por quê? Salvo se alguém for doente. Ele só ganha peso porque ele come mais do que devia. Ele só ganha peso porque a ingesta de calorias é muito superior àquilo que o metabolismo basal dele precisava. E assim é na nossa vida como cristão. Muitas vezes nós nos alimentamos muito, mas não é da palavra de Deus e do Espírito do Senhor. São das coisas do mundo. E quando nós menos percebemos, nós estamos tão pesados que nós não andamos mais, nós nos arrastamos. E nós não temos disposição alguma para a obra de Deus. Nenhuma disposição há para a obra de Deus se nos alimentarmos das coisas do mundo. Entenda, não há livre-arbítrio para cristão. Ô Ângela, a Bíblia diz que tem. Eis que põe diante de vós bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Você tem uma orientação. Escolhe a vida. Escolhe a Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Só tem uma verdade absoluta. E só existe vida em Cristo. Não tem outra escolha, meu querido. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Os dois você não vai conseguir servir nunca. Ou é quente ou é frio. Se for morno, não serve, é rejeitado. É como o pastor trouxe na oferta aqui, Caim e Abel. Você consegue visualizar uma mesa cheia de frutas, arrumada e adornada? É bonita? Sim ou não? Você já viu uma mesa bonita com frutas? É bonita? Agora pensa carne crua. Pega um bicho, espedaça ele no machado, joga na mesa. É bonito? Não é bonito. Mas por que que Deus aceitou essa oferta e não a outra? Porque o que Deus vê não é o que você externa. O que Deus vê é o que está dentro do teu coração. Não importa para o Senhor aquilo que é bonitinho por fora. Importa o intento do teu coração. Ele sabia muito bem o que era primícia, o que era verdade. Tem um dito popular que quem é de verdade sabe quem é de mentira, não é isso? Parafraseando aqui Charlie Brown Jr., eles não mereciam ser parafraseados em cima de um púlpito. Mas é para que a juventude compreenda um pouco mais. Olha só, Deus conhece o nosso coração. É o nosso interior que interessa. A mudança é de dentro para fora. Na lei a mudança era o corte do prepúcio. E hoje é o quê? É uma conversão de dentro para fora. E você precisa
colocar em prática essa nova vida. Nós temos que pôr em prática essa nossa nova vida. Porque Deus tem nos chamado para um despertar. E aí eu gosto muito do pastor Jonatas, de vez em quando nós estamos com sono, ele diz: desperta, ó tu que dormes. Olha para o irmão do teu lado e manda ele despertar. Desperta, mano. Desperta por quê? Porque Paulo, ele faz um chamado aos santos em Roma. Está despertada a tua Bíblia em Romanos 13. Amém? Abre tua Bíblia aí. Você só olha para cá se você não tiver Bíblia. É que aqui está na tradução dessa, né? Romanos 13, 11 e 12. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando a seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Amém? Glória a Deus. O despertador de Deus, ele está soando por todos os lados ao nosso redor. Você tem ouvido o despertador de Deus? Sim ou não? Você tem olhado o que tem acontecido ao teu redor? Você está chegando 2020 agora, janeiro já está indo. Acabou. Ontem nós estávamos aqui comemorando o final de ano e saindo de férias. Janeiro já está indo. Você já percebeu o quanto de coisas já aconteceram? Sim ou não? Começa olhando dentro da nossa casa. Você já viu o rebuliço dentro da tua casa? Ou não teve ainda? Porque se não teve, eu lamento te dizer que vai ter. Vai ter e te prepara. Porque é uma nova década, é um novo tempo. E você pediu um monte de coisas para o Senhor. Final do ano, tu encheu aquele negócio de coisa para ti. Encheu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pedir, dar-se-vos-á. Agora tem um detalhe. Se você pedir mal, você não vai receber. Lembra, Deus conhece o quê? Coração. Pai, me dá um carrão. Se esse carrão for te levar para longe de Deus, esquece que Ele não vai te dar. Pai, me dá aquele emprego de 20 mil por mês. Morre de estudar, que se ele for te distanciar de Deus, você não vai obter. Sabe por quê? Porque você não veio lá do mundo não, amigão. Você fez esse pedido estando em Cristo. Você fez esse pedido tendo nascido de novo. A tua prioridade agora tem que ser outra. Sabe, os teus anseios precisam ser outros. Porque o restante Deus vai te dando. Deus vai acrescentando. Acredite nisso. Acredite nisso. Ele vai fazendo coisas que você sequer imagina. Mas você precisa querer mudar. Você precisa querer fazer. Minha esposa, uns dias atrás, contou um breve testemunho aqui de algo que nos afligia muito. E eu vou repetir para vocês. Está devendo para alguém? Lute para pagar. Porque enquanto você não pagar essa dívida, tua vida inteira está amarrada. E não é praga minha não. Tá? Não é eu que estou te praguejando não. Isso é princípio da palavra. A única coisa que você tem que dever para alguém é amor. E você tem que amar como Cristo amou. Você tem que ter a intenção de regularizar a tua vida. Você tem que ter bom testemunho. Sabia? Você precisa dar bom testemunho. Por que alguém vai querer vir para a igreja? Alguém quer vir para a igreja olhando a tua vida? Faz essa pergunta para você. Alguém quer congregar junto com você? Alguém tem intenção de entregar a sua vida a Jesus na mesma igreja em que você está? Porque as pessoas lá fora, elas olham para as nossas atitudes e elas olham para a nossa conduta. E muitas vezes nós damos sim um péssimo testemunho lá fora, sendo mal pagadores, sendo irresponsáveis no trabalho, chegando atrasado, saindo cedo. Sabe aquilo que você acha que é jeitinho brasileiro? Para o cristão isso não é bom. Para o cristão isso é péssimo. Isso dá um péssimo testemunho.
E aí quando você convida alguém para ir na tua célula, a pessoa arrepia o olho assim, ó. Você é crente? Sou. Não vai dar numa próxima. Numa próxima eu vou. Deus tem nos chamado para despertar. E Ele tem nos mostrado que o tempo está chegando ao fim. Essa semana eu fui na célula, visitar uma célula da irmã Maria, da dos Reis. Cadê a dos Reis? Faz assim, dos Reis. Eu fui lá e teve uma palavra maravilhosa lá. É a sua mãe, não é? Glória a Deus. Abre tua Bíblia em Apocalipse 1. Não está no script ali não. Me veio agora uma situação interessante. E a dos Reis pegou e teve uma visão de Deus, de uma orientação do Senhor, e pediu para o irmão trazer uma palavra. Esse irmão ficou mexido com esse negócio, porque quando você pede para alguém preparar uma palavra, salvo grandes exceções que tem facilidade em tudo, ele passa uma semana desassossegado, como eu aqui em cima, por exemplo, agora. Mas tem irmãos que sobem aqui e está tranquilo. E esse ele fez algo muito interessante, ele passou a semana inteira ouvindo um louvor. Porque esse louvor mexia com ele. E esse louvor traz Apocalipse 1, do 1 ao 3, apenas isso, olha. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Olha que texto simples, não é? O problema é que foi o próprio Jesus que escreveu. Ele usou João, mas foi ele que ditou, né? Isso aqui mexeu com aquele rapaz que você não faz ideia. Os anos que se caminhou junto não mexeu como um pedido para trazer uma palavra. E ele está assustado. Porque ele me perguntou, tudo que está na Bíblia já aconteceu? Eu disse a ele, olha, a escatologia que estuda isso, diz que a maioria dessas coisas já aconteceram. Quer dizer que não tem tempo? Teu tempo é hoje, por isso se chama presente. E a pergunta é, o que fazemos desse presente? Porque Deus tem nos chamado, desperta, igreja, desperta, ó tu que dormes, que tem gasto as suas energias em algo que não trará nenhuma edificação. Nenhuma edificação. Quem aqui já viu o jejum dessa semana? Só isso? Ah, só está com a liderança. Que bom. Mas a liderança ela pode estar orando, fazendo e já preparando espiritualmente os seus liderados. Sabe por quê? Porque é uma bênção. É bom fazer jejum? É nada. Bom é comer, não é? Só que traz umas consequências assim que não são muito boas. Não é verdade? E a perda de peso ela é doída. E você se desintoxicar das coisas do mundo também é dolorosa. Porque alguém gosta muito de ler a Bíblia aqui? Quem que gosta? Lê com prazer. Como é bom ler a Bíblia. Ninguém, né? É estranho, não é? Primeiro que você lê, depois vai ler de novo e entende um negócio diferente. Fala, que coisa doida isso, né? Eu já li tanto na vida, mas eu não consigo entender a Bíblia. Negócio escrito 2000 anos para trás lá, muito mais que isso. Um compêndio de livros, né? Eu consigo ler coisas tão significativas para o mundo, mas tão irrelevantes para Deus. E não consigo entender isso aqui. Isso aqui é ruim de ler, é chato, é difícil. E você faz isso todo dia, e todo dia é maçante. Porque todo dia você está sendo moldado. Todo dia você está sendo trabalhado. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 4. Nós já estamos terminando, não fique nervoso.
Foi lá? Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha só. Deus já deixa para a gente na Bíblia dizendo, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Você tem como ser pego de surpresa? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem, mas você foi avisado. O dia do Senhor vem. Porque tem uma coisa interessante em quem é de Deus. Nada que acontece na tua vida você não foi informado antes. Você só não prestou atenção. Mas o Espírito Santo, ele te incomoda. O Espírito Santo te mostra, ó, o negócio está errado, não é por aí. Ele te tira o sossego. Ele te acorda de madrugada. Quem é que aqui acorda de madrugada? Você está achando que você acordou para quê? Só para ir fazer xixi? Tomar água? Não, meu querido. É porque Deus está querendo que você ore. O quê? Deus está querendo que você ore. Deus está querendo que, já que você levantou e foi ao banheiro, aproveita e lava o rosto para dar uma despertada e comece a orar. Sabe por quê? Porque pode ser naquela noite que ele vem. Pode ser naquele momento que ele vem. E acredite, todo dia você tem que pedir perdão. Sabe por quê? Porque todo dia você peca. E eu peco mais ainda, que eu sou maior que você. Meu pecado é mais pesado. Brincadeira. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos fazer uma reflexão. Senhor, o que queres de mim hoje? Por quais caminhos eu tenho andado? Sonda o meu coração, não deixe que a minha vontade, não deixe que a minha alma domine todo o templo do Espírito. Porque acredite, Satanás só pode agir no quê? Na nossa mente. E se você encher a tua mente com aquilo que não presta, a casa está feita para ele. É que nem aquele irmãozinho que vai no encontro, verdadeiramente se arrepende, entrega tudo ali, pranteia, rasga o coração, a casa é varrida, ele vem para casa, chega em casa, o negócio está que jeito? Está um pouquinho pior do que ele deixou, porque eles não queriam que ele fosse para lá. E agora, se ninguém colar nesse irmão e encher o coração dele da palavra, o que vai acontecer? O seu estado vai ser muito pior do que o primeiro. Por quê? Porque quem gosta de casa limpa aqui? É gostoso casa limpa, não é? E limpar a casa é bom? Não é não. Casa limpa é bom. Limpar a casa, não. Churrasco é gostoso? É? Agora pensa se para comer carne você tivesse que criar um animal, engordar ele, matar ele, limpar, fazer os cortes da carne, armazenar e comer. O churrasco é gostoso? Diminuiu, ó. O churrasco continua sendo churrasco. O problema é que agora você teve muito mais trabalho para pegar o produto final. A graça é um favor não merecido de Deus em nossas vidas, mas ela nunca foi de graça. Ela sempre exigiu um sacrifício. E eu tinha muita dificuldade de entender sacrifício, porque para mim, todo o sacrifício necessário tinha sido feito lá na cruz do Calvário para Jesus. E aí eu aprendi com o Léo essa semana, porque quem senta e abre os ouvidos e o coração aprende de Deus, viu? Eu aprendi com ele aqui que nós temos que ir direto para a cruz sempre, sabe por quê? Porque todos os dias nós temos que abrir mão de algo na nossa vida. Todos os dias nós vamos ter que sacrificar alguma vontade nossa que pode até ser lícita, mas que não vai edificar a nossa vida. Domingo à noite, tem tanto lugar bom para ir, rapaz. Aqui não é o melhor lugar para vir, é? É se o teu coração assim quiser. A cadeira não é confortável, o pregador não é bom, tá? Você está cansado, mas sabe por que você veio aqui? Porque Deus te enviou para cá.
Você podia estar em qualquer lugar lá fora, mas Deus te quer lá fora, sabe quando? Quando você estiver tão cheio dele, que você vai lá para buscar aqueles que ele chamou. Esse é o papel do cristão lá fora. É buscar aqueles que Deus o chamou. E não se iluda. O maior orgulho que você pode ter é um dia orar como Jesus orou. E dizer, Pai, todos aqueles que o Senhor me enviou não se perderam. Quem já perdeu alguém aqui na sua célula? Você ficou triste ou você achou normal? Dá uma tristeza, não dá? É uma sensação de fracasso. Fracassei, pai, fui incompetente. E ao mesmo tempo que você diz isso, você lembra, não, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então está tudo bem. Mas aí você lembra de novo da oração de Jesus, poxa, mas Deus enviou, eu não cuidei. E ele foi embora. E às vezes não é nada disso, mas o que nós não podemos é nos conformar com a derrota. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Então na figura dele, na pessoa dele, nós somos mais do que vencedores. E nós servimos a um Deus que é vencedor. Nós servimos a um Deus que nunca é derrotado. Nós servimos a um Deus que nunca perde. Você já pensou nisso? Eu fiz judô durante muitos anos da minha vida. E a primeira frase que a gente aprende quando criança é que nós não deveríamos nos orgulhar da vitória. Porque eles diziam pra gente que a única vitória que perdurava é a que se obtinha sobre a própria ignorância. Porque aquele que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. Essa era a filosofia de Jigoro Kano. E isso é interessante, porque Deus nos diz que nele nós somos mais que vencedores. Então tu quer ser vencedor? Em quem você tem que estar? Em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos nos lavar. Quem é lavado aqui no sangue do Cordeiro? Amém? Nós precisamos nos lavar do pecado. Nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. Nós precisamos entender que o sacrifício na cruz foi para que a nova aliança fosse estabelecida. Nós precisamos entender que aquele sacrifício não foi em vão. Não é para a gente brincar de ser cristão, mas é para a gente viver. Viver esse evangelho que é lindo. Essa boa nova que se renova todo dia mesmo. Sabe, Deus se renova toda manhã em nós. Só o fato de você acordar vivo, porque o detalhe, eu sempre falo isso, você sabe como é que o teu dia começa, você sabe como é que ele vai terminar? Não sabe. Então comece o dia com gratidão, comece o dia se revestindo, comece o dia pedindo graça e misericórdia de Deus, porque você pode não saber como termina, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque Ele nunca perde o controle de nada. Eu creio que muito do que nós ainda não recebemos, não é porque Deus não quer nos entregar, mas é porque nosso coração ainda não está pronto para isso. Nós ainda não estamos prontos para receber toda a graça de Deus. Amém? Tenho 10 minutinhos ainda, gente. Fica tranquilo aí. Fica nervoso, não. Nós precisamos nos vestir também, não só nos lavar. Romanos 13, 12 e 14. Vamos lá? Olha que palavra linda. A noite vai passando e chegando o seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, em depravação, não em desavenças e invejas, ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Nós temos que nos revestir de quem? De Cristo. Se coloque em pé, louvor, vem à frente, por favor. Aleluia, glória a Deus. É chegado o momento de um despertar da igreja. E esse despertar, ele precisa começar em nós. Porque muitas vezes nós ansiamos por coisas grandes. Nós desejamos
coisas grandiosas em nossas vidas, mas essa mudança precisa começar dentro de nós. Nós precisamos nos preparar para isso. Sabe, ninguém consegue correr uma maratona de uma única vez. Ele vai treinando, ele vai galgando, ele vai se preparando. E chega um dia em que ele consegue correr aqueles 45 quilômetros, acho que é 42, eu nem lembro mais. Mas ele consegue aquele percurso. Sabe por quê? Porque ele trabalhou durante muito tempo para aquilo. Olha só, Deus tem trabalhado para que você e eu colha os frutos dele desde o início. Sabe, desde Adão e Eva, desde quando o pecado entra na vida do homem, Deus já começa a imaginar uma forma, uma maneira de fazer uma nova aliança com o povo dele. Porque você foi constituído com tudo que Deus possuía. Você e eu fomos constituídos com o melhor de Deus. Com o melhor de Deus. Tudo está pronto. Sabe, tudo que Deus tinha que fazer na tua vida e na minha, Ele fez. Agora é a hora de nós nos mexermos. Agora é a hora de nós nos movermos. Agora é a hora de nós colocarmos em prática a palavra que Ele nos entregou. Agora é a hora da gente fazer tudo diferente. Sabe, se você quer um 2020 diferente de 2019, entenda que você não vai a um lugar diferente fazendo as mesmas coisas. O resultado não pode ser outro se você continuar agindo da mesma forma. Eu quero te pedir que se ajoelhe e que ore. E que peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pela letargia. Peça perdão a Deus pela falta de humildade. Peça perdão a Deus pela falta de oração, de leitura da palavra, de entrega. Peça perdão a Deus por não viver tudo aquilo que Ele tem para que você viva. Peça perdão a Deus por escolher o caminho mais fácil. Peça perdão a Deus pela preguiça que muitas vezes te acomete, pelo desejo da carne que fala mais alto do que o teu espírito. Peça perdão a Deus por não viver o evangelho verdadeiro, por não viver as boas novas, por não cuidar daqueles que o Senhor coloca em tuas mãos. Peça perdão a Deus por tudo aquilo que você tem deixado de fazer e que Ele já te ordenou para fazer. Ore, clame ao Senhor e coisas novas Ele fará. Clame a Deus, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus, peça que Ele retire a iniquidade da tua vida, peça que Ele retire o pecado da tua casa, peça que Ele limpe o teu coração, peça que Ele santifique a tua vida, peça a Ele que faça novo todas as coisas. Clame ao Senhor, diga que o velho homem e a velha mulher não servem mais, diga que não viverás mais do passado, mas sim das boas novas, viverás de novidade de vida. Clame ao Senhor, chore para Deus, deixe que Ele colha as tuas lágrimas do céu, deixe que Ele ouça a tua voz, deixe que Ele ouça o teu clamor, deixe que Ele sinta o pulsar do teu coração por Ele. Clame, clame, clame. Gera, Senhor, o genuíno arrependimento em nós. Gera, Senhor, uma nova vida em nós, Senhor. Coloca amor em nosso coração. Coloca vida santa, Jesus. Santifica, Senhor. Nos lava. Que sejamos remidos, ó Pai.
remidos pela tua palavra. Aleluia!